O Reino Unido, uma das maiores economias atuais e precursor da Revolução Industrial, foi fundamental para a era moderna. Por isso, seus atuais problemas econômicos são ainda mais difíceis de aceitar. O declínio da economia do Reino Unido e seus problemas sociais, políticos e financeiros não são inevitáveis. Quando a economia está bem, é fácil mantê-la assim. A moeda se valoriza, atrai investimentos e obtém empréstimos com juros baixos. E isso deve promover estabilidade política, o que significa que planos econômicos podem ser feitos para décadas e gerações, em vez de ciclos eleitorais rápidos. Quando uma economia está estagnada, ou pior ainda, encolhendo, sua moeda se torna menos desejável, pegar dinheiro emprestado fica mais difícil. As pessoas evitam investir nela. E as decisões políticas serão tomadas por quem conseguir fazer as maiores promessas aos eleitores que querem sair do caos econômico. É fácil notar a situação atual do Reino Unido. O país já não é nem de longe tão influente globalmente quanto já foi, e sua economia está cada vez mais concentrada em alguns poucos setores que não trazem muitos benefícios para o britânico comum. A economia que liderou a Revolução Industrial e iniciou o maior boom econômico da história agora enfrenta problemas como pobreza e forte desigualdade regional. O principal problema é que isso pode não importar, pois a situação econômica real do Reino Unido é subnoticiada. E isso acontece porque o país está rapidamente se tornando uma economia de duas velocidades, com uma riqueza extrema concentrada em Londres e declínio econômico em todas as outras regiões. As duas metades se equilibram em média. Mas o padrão de vida da maioria no Reino Unido está caindo. Se os formuladores de políticas não sentirem pressão para reverter essa tendência, ela provavelmente continuará, o que será ótimo para todos que têm a sorte de trabalhar nas indústrias globais de Londres, mas à custa de todo o resto do país. É um estudo de caso interessante sobre o que define o sucesso econômico atualmente. Por que, após séculos de domínio, o Reino Unido está ficando para trás? O crescimento de Londres prejudicou o resto do país? E, finalmente, será possível reverter esses problemas agora que eles já se instalaram? Gerenciar a economia de um país é bem diferente de cuidar das finanças pessoais. Um país pode se endividar bastante para investir em serviços públicos e, desde que consiga fazer a economia crescer como um todo, isso é considerado um bom investimento. Mas é importante pensar bem onde investir seu dinheiro. Neste mês, analisamos as economias da Itália e Grécia, ambas estagnadas na Europa desde meados dos anos 2000. É importante ressaltar que o Reino Unido não está tão mal quanto esses países estavam, pelo menos por enquanto. Mas os desafios que o Reino Unido está enfrentando são diferentes e, embora potencialmente menos graves, vão ser mais difíceis de lidar. O principal problema é a falta de confiança. Existe um motivo pelo qual sempre incluímos algo potencialmente ambíguo, como confiança na análise que fazemos de todas as economias nacionais. E até incluímos isso no nosso ranking. Isso porque é uma das coisas mais importantes que qualquer economia pode construir e, uma vez perdida, pode causar danos muito concretos. A economia do Reino Unido, obviamente, teve um longo e lento declínio desde o seu auge como uma potência colonial dominante no mundo. Seus problemas econômicos atuais provavelmente começaram em 16 de setembro de 1992, a chamada Quarta-feira Negra. Apesar de seus problemas, o Reino Unido era considerado uma das economias mais estáveis e confiáveis do mundo para comércio, finanças e investimentos. A Libra seguia como a segunda moeda global mais usada e era vista como tão sólida quanto ela mesma. Os mais velhos podem se lembrar desse ditado, mas ele não faz muito sentido hoje em dia. 2 anos antes desse dia, o Reino Unido aderiu ao MTC, ou Mecanismo de Taxa de Câmbio. Isso foi quase um precursor inicial do euro. O que esse acordo fez foi ligar as principais moedas da Europa com uma faixa de taxa de câmbio pré-acordada. Se a taxa de câmbio entre dois países membros subisse ou caísse demais, os bancos centrais interviriam para trazê-la ao nível acordado. Esse era um processo muito caro. Isso significava que os bancos centrais de todos os países envolvidos precisavam manter muitas reservas de todas as outras moedas dos países participantes, para garantir que pudessem comprar ou vender quaisquer moedas. Eles precisavam manter sua própria moeda dentro de uma faixa de preço acordada. Na teoria, isso não era tão estúpido quanto parecia. Ao controlar as taxas de câmbio variáveis entre os países, isso tornaria muito mais fácil para as empresas comercializarem e investirem além das fronteiras, sem assumir o risco cambial.
Se uma empresa francesa investisse em um negócio italiano e ele dobrasse de valor, seria excelente. Se a lira italiana perdesse metade do valor nesse período, a empresa francesa voltaria ao início. O mecanismo de taxa de câmbio fazia com que isso, teoricamente, não fosse possível, o que realmente deu um grande impulso às interações transfronteiriças entre as principais economias da Europa. O Reino Unido não aderiu a esse esquema quando foi criado pela Comunidade Econômica Europeia, antecessora da União Europeia, em 1979. O Reino Unido levou 11 anos para aderir ao acordo, após tensões políticas internas, sobre os prós e contras de vincular sua moeda global ao restante da Europa. 1990 não foi o melhor momento para entrar no MTC, pois coincidiu com o colapso da União Soviética e a reunificação da Alemanha. O que pode parecer completamente sem relação, mas vamos explicar. O leste, que era um estado satélite da URSS, era muito menos desenvolvido economicamente do que o oeste, e a nova Alemanha unificada teve que encontrar uma maneira de tirar milhões de pessoas da pobreza absoluta, modernizar indústrias extremamente defasadas e construir infraestrutura de conexão. Tudo isso sem destruir a economia já existente no oeste, que, em comparação, estava indo muito bem. Agora, o motivo pelo qual isso era importante para o Reino Unido é porque a Alemanha decidiu que a melhor maneira de fazer isso seria aumentar suas taxas de juros, para que investidores estrangeiros fossem tentados a colocar dinheiro na Alemanha, onde poderiam obter um bom retorno. Assim, a Alemanha poderia usar parte desse dinheiro para investir e igualar o leste. Essa foi uma abordagem não convencional, porque, normalmente, quando um governo quer estimular a economia dessa forma, ele reduziria as taxas de juros ao invés de aumentá-las. Assim, empresas e pessoas poderiam pegar mais dinheiro emprestado para promover a atividade econômica por meio de gastos e operações comerciais. O motivo pelo qual a Alemanha não fez isso, porém, foi porque eles tinham medo do potencial de inflação caso o choque econômico de absorver o leste prejudicasse a produção. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha enfrentou hiperinflação, que gerou pobreza em todo o país. 60 anos depois, a memória permanecia. As altas taxas de juros na Alemanha cumpriram seu objetivo. Elas atraíram investidores de todo o mundo que queriam manter seu dinheiro em marcos alemães porque podiam ganhar uma taxa de juros muito mais alta com isso. Isso incluía investidores do Reino Unido com taxas de juros bem mais baixas. Como os valores das moedas eram atrelados pelo MTC, não havia risco em guardar dinheiro na Alemanha. O resultado foi que o valor da libra esterlina queria cair e o do marco alemão queria subir. Mas o Banco Central Britânico não podia permitir isso, devido às regras do MTC. O Reino Unido acabou tendo que vender enormes reservas de moedas estrangeiras para tentar manter o valor da libra artificialmente alto. E eles também foram forçados a começar a aumentar as taxas de juros em um momento em que a própria economia do Reino Unido não ia tão bem e provavelmente teria se beneficiado de uma redução nas taxas. Para agravar, muitos investidores duvidavam que até o Banco da Inglaterra pudesse controlar essas forças de mercado indefinidamente e que, eventualmente, o valor dessas moedas voltaria rapidamente para onde deveria estar, de acordo com as leis da oferta e da procura. Isso fazia com que trocassem mais dinheiro por marcos alemães, porque, se estivessem certos, não só ganhariam uma taxa de juros mais alta enquanto esperavam, como também lucrariam se o MTC fracassasse e o valor das moedas fosse permitido se equiparar aos níveis onde deveriam estar. Claro, isso acabou falhando, mas não antes de tentativas cada vez mais desesperadas do Banco da Inglaterra de manter o seu compromisso de manter a taxa de câmbio estável. No dia do colapso, o banco subiu os juros de 10% para 15%, mas depois baixou para 12% ao admitir a derrota. Tudo isso em só um dia. O Reino Unido e o resto da Europa foram prejudicados no curto prazo, mas isso trouxe consequências ainda piores para o país a longo prazo. Isso passou a questionar a administração do Reino Unido. Nos anos seguintes, o país foi duramente afetado pela crise financeira global e depois pela crise da zona do euro. Teve uma separação conturbada da União Europeia e agora é mais lembrado pela troca frequente de primeiros-ministros. Como australiano, não posso falar muito sobre este último ponto. Agora, ninguém tem muita certeza sobre o futuro do Reino Unido, o que significa que é arriscado fazer investimentos ou acordos comerciais, ou realmente fazer qualquer coisa com o país, porque ele não demonstrou a consistência pela qual era famoso antigamente. Agora, é claro,
Deve ser óbvio que o Reino Unido ainda é muito mais estável do que um país como a Somália, mas tudo é relativo. O Reino Unido se tornou muito dependente do setor financeiro. Isso foi bom para Londres, onde esses negócios ocorrem, mas trouxe poucos benefícios ao resto do país. Diferente de Nova York, a maior parte do dinheiro que entra em Londres não vai para empresas ou projetos locais. Esse dinheiro é investido em aplicações financeiras opacas, feitas globalmente por pessoas que escolhem Londres por sua tolerância, não pelo acesso ao mercado. Londres segue como o segundo maior centro financeiro mundial. Mas o tipo de atividade financeira realizada aqui está, de muitas maneiras, causando mais mal do que bem para o restante do país. A libra esterlina vem caindo lenta e estavelmente em relação a outras moedas globais no último século. Pode-se argumentar que ela continua supervalorizada devido ao uso pela indústria financeira em Londres. As indústrias britânicas foram prejudicadas, pois ficou mais difícil competir com empresas da União Europeia, que agora têm acordos comerciais mais vantajosos, além de outros concorrentes globais. O Reino Unido, antes líder em industrialização, hoje enfrenta infraestrutura envelhecida, educação em queda e pouco uso de tecnologia. Isso está tornando seus trabalhadores menos produtivos, menos competitivos globalmente e, consequentemente, menos bem remunerados. Profissionais qualificados no Reino Unido podem receber salários bem maiores nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e centros financeiros asiáticos como Singapura, Hong Kong e Xangai. Isso está causando uma situação estranha em que o Reino Unido recebe muitas pessoas migrando de economias subdesenvolvidas em busca de uma vida melhor, com mais oportunidades. E, ao mesmo tempo, muitas pessoas saindo do país para buscar uma vida ainda melhor, com oportunidades ainda maiores. O resultado líquido desse vai e vem é claro. No entanto, o Reino Unido recebe mais pessoas do que perde, por enquanto, mas está perdendo muitos trabalhadores qualificados. E esse número cresce desde 2007. Se continuar assim, o Reino Unido terá uma população em queda, perdendo seus trabalhadores mais produtivos. Essa perspectiva geral negativa, por sua vez, tornou o Reino Unido um lugar ainda menos desejável para fazer investimentos, abrir um negócio ou começar uma carreira. Países avançados de alta renda, que novamente o Reino Unido ainda é em média, geralmente têm uma última defesa contra esses problemas, que é o fato de que seus próprios cidadãos ricos podem compensar a falta de investimento estrangeiro e aliviar problemas como a dívida nacional. O Japão tem a maior dívida para PIB do mundo. Não há muitos economistas preocupados, pois grande parte da dívida tem juros baixos e é devida ao próprio povo. O Reino Unido também possui muitos residentes ricos capazes de investir na economia. Mas, assim como os investidores estrangeiros, eles estão escolhendo investir seu dinheiro em outros países que têm um futuro mais previsível. A diferença entre a saída e a entrada de investimento estrangeiro direto no Reino Unido é a maior desde a crise financeira global. Embora isso pareça teórico, tem impactos reais no Reino Unido, onde cresce a pobreza regional e mais pessoas não conseguem pagar para viver no próprio país. Se estes problemas continuarem, tendem a se agravar, como em 1992, com tentativas desesperadas de salvar o navio afundando.